Rádio. A rádio oficial de quem investe. O Bruno Mazzoni já está aqui conosco. Muito bom dia para você, Bruno. Como é que vai? Bom dia para vocês dois aí. Boa terça-feira gelada para nós aqui. Beleza. Brunão, vamos começar como sempre com os Estados Unidos, começando com o DXY e curva de juros americana. Qual é o destaque que você traz pra gente? Vamos lá, vocês estavam comentando sobre o minério de ferro despencar 5%. Acho que a gente vai ficar com o radar todo ligado. Nós, que eu digo emergentes, para os dados industriais chineses, eles podem sim, esse dado pode dar sim um novo solavanco para cima, para as commodities, mas hoje não. Hoje o dólar se mantém forte. Eu estou compartilhando com vocês o gráfico do DXY e nós temos o DXY aqui sem ceder a região do 108. Commodities caindo é interessante para o S&P, eu acho que acaba que hoje tendo utilizado um pouquinho mais de facilidade. Semana passada foi uma semana onde lá caiu muito mais do que aqui. Hoje talvez eles tenham alguma vantagem em relação à nossa bolsa, porque tem essa percepção aí, está sossegando um pouquinho o preço de commodity. O petróleo está saindo do 104 aí, voltando para o 102, a gente já vai passar para eles. Só que o dólar é muito forte, tá? Esse dólar nessas alturas aqui não é bom para ninguém, pessoal. Então é uma semana que ainda tá tensa porque o DXY não consegue ceder. E se eu tivesse que colocar aqui para que direção vai esse DXY, tá? Vai para o 110. Então a gente, se vier dados fracos da China, mais o dólar se fortalecendo, pessoal, pode ser uma semana amarga para nós emergentes, tá? Tanto o DXY tá lateral, quanto a curva de juros hoje, americana de 10 anos, fecha a 1,32%, mas se a gente colocar no contexto dos últimos 4 pregões, tá ela por ela também bem lateral aqui, lateralizando à espera de dados. Então é uma semana morna que fica à espera de dados para emergentes, importante dado da China. Agora para os Estados Unidos a gente vai ter que esperar o próximo grande dado de CPI, payroll, para saber essa movimentação, se o dólar bate 110 e se a curva de juros abre mais ou não. Quando eu olho para o S&P, ele deve ficar, para você que está especulando no S&P, seja por contrato futuro ou em estoques, né? Ele deve ficar, pessoal, à espera do próximo payroll de setembro, tá? Não acredito que ele vai ter alguma oscilação para além dos 4.200, tanto para cima no caso, né? Quanto para baixo aqui nos 3.900. Então ele deve perder um pouquinho de direção, nem para cima e nem para baixo, ficar lateral até a próxima bateria, tá? Dados fortes econômicos norte-americanos, S&P para baixo. Dados fracos, por incrível que pareça, o S&P ganha mais um solavanco para cima. E, Brunão, hoje saem as ofertas de emprego JOLTS mensal, né? O Léo até chegou a destacar que é uma medida de temperatura para o payroll que sai na sexta-feira. JOLTS pode mexer com o mercado hoje, ô Brunão? É como vocês... É um aquecimento, né? Eu acho que para quem opera day trade, sim. Né? Estruturalmente, eu acho que não. Vai ficar dependendo muito mais, na minha opinião, de CPI, payroll e reunião do Fed. Eu não sairia muito desses 3 grandes indicadores, tá? PCI também, mas principalmente esses 3 para movimentar esse mercado que hoje, no S&P, falando de S&P, né? Para movimentar acima dos 4.200 ou abaixo dos 3.900, precisa de um desses 3. Essa seria a minha opinião. Perfeito. Então você já até adiantou uma parte de commodities, né, no petróleo, e chama atenção a volatilidade tanto do minério de ferro quanto do petróleo, né, Brunão? Quais são os destaques que você traz pra gente? Hoje é um dia bem volátil, né? Muito, muito volátil mesmo, até o dólar nos patamares atuais, principalmente o DXY, frente a outras fronteiras do G8, causa um certo desconforto também na China, né? A China já começa a fazer algum esforço ali para fortalecer a sua moeda, para valorizar a sua moeda, mesmo com esse comércio paralelo aí, ou novo com a Rússia, a gente consegue enxergar hoje o mercado batendo em commodities, tá? Então, pensando na abertura do nosso Ibovespa, pessoal, não deve vir uma abertura muito forte, porque o petróleo caindo, tá? E o nosso juros aqui, apertando um pouquinho, tá? Até posso comentar também do nosso DI. Alguns da Faria Lima especulam muito porque a causa do nosso juros está subindo não foram bem os 2 principais candidatos no último. Deve vir algum tipo de populismo aí nas promessas de campanha, mas abre juros aqui e commodities caem, me parece que a gente tem uma semana muito mais caranguejo para baixo, tá? O que os dados da China podem mudar
principalmente o minério de ferro. O petróleo nem tanto, mas principalmente o minério de ferro. Então fiquem atentos para nós emergentes aqui nos dados chineses. Para os Estados Unidos, o JOLTS, lógico que dá uma aquecida, mas é CPI, na minha opinião, CPI, Payroll, PMI e as reuniões do Fed. O petróleo hoje bateu no nosso 104, naquele meio do caminho, naquela região rubinho, tá? Que é a região de equilíbrio, pessoal. Não deve trazer grandes direcionamentos aqui. Por exemplo, não deve ter nenhum saudita hoje chateado com o preço do petróleo. Também não deve ter nenhum americano ou europeu comentando alguma coisa para tentar forçar essa inflação para baixo. Tá? Então deve ser nessa precificação é o equilíbrio. Se vier aos 91, pessoal, muito provavelmente deve ter um corte de produção da OPEP. Tá? Bem como se vier aos 111, é berro para todo lado, é juros para cima para caramba. Tá? Da parte ocidental. Então, nessa região, acredito ser o equilíbrio. Hoje, para day traders, aí, é um pregão ruim, porque a abertura vai estar olhando para a variação do dia, que é mais de 3% de queda para o petróleo. Quando eu passo para o minério de ferro, ele volta aos patamares dos 95, dos 97, que eu circulei para vocês aqui em azul, que são os patamares precificados no pré-pandemia, tá? Pré-injeção maluca fiscal no mundo para conter os danos da pandemia. Então a gente já tem o minério de ferro, pessoal, negociando, tá? Pré-pandemia. O que era de se esperar depois aí de não mais afrouxar as condições financeiras. Então o minério de ferro para mim está justo nesse ponto, entre os 94, entre os 93, 103, 108, deve ser essa lateralização. Quem está super inflacionado ainda e representa um pouquinho mais de perigo para você que está posicionado com uma boa porcentagem do seu capital, é o petróleo, porque esse está bem longe das precificações ali de 2020 e 2021 e tem o tal, está longe porque tem problema de oferta. Então, se entrar o Irã, tá, provavelmente vamos voltar para 89, 91 dólares, só que aí o OPEP vai lá e corta a produção. Essa dinâmica geopolítica de controle de preços, espero, e é cenário, pessoal, já comentei aqui com vocês do Expresso da Manhã, que as commodities andem de maneira lateral. O minério de ferro, essa lateralização, torço para que fique entre 94, no máximo 87 ali, e 108. E o petróleo entre 88 e 111. Seria essa. Mas é um dia ruim. Vamos acordar aí com as duas principais ações do Ibovespa em queda, Vale e a Petrobras. Perfeito, Brunão. No pique, porque falta um minutinho para abrir o mercado futuro aqui, quais são as expectativas aí para o Dolfut e para o Indifut? Vamos lá, rapidamente, o nosso dólar aquém do DXY, ainda bem, então vocês viram que ontem caiu, chegou até tocar aqui em uma das mínimas projetadas por nós aqui do TC, da rádio, que é o 50,16. Então, pessoal, se abrirmos acima do 50,16, o mesmo continua sendo um probleminha. Hoje o DXY está lateral e tende a ser lateral até os próximos dados de inflação ou de crescimento americano. Tá? Então, enquanto não tivermos dados por lá, nosso dólar é um viés para baixo, teve o dado, aquele solavanco para cima, muito provavelmente. Para cima, caso ele venha hoje, 50,58, 50,69, 50,79, 50,86,5. Tá? Depois é o grande velho 5,110 que vocês já estão cansados de ouvir. Para baixo é o destino que eu tenho para lateralização. Então, a lateralização de todas as condições macroeconômicas é o sonho que eu tenho, é o viés que eu tenho para esse segundo semestre. O dólar é de 4,92, 4,96 a 5,10, 5,11. Durante aí setembro e outubro, período eleitoral, pelo menos. Tomara que isso aconteça. Então, nós temos chão para andar para baixo. Vencemos os 50,16. Os dois únicos destinos aqui é 4,962,5, 4,927,5. Passando para o Indifut rapidamente, dólar já abriu, rompendo ali, tentando romper a mínima de ontem. Para o Indifut abriu com gap de alta, 114,350, 114,255 devem performar nesse primeiro momento com mais resistência do que suporte, acima 114,760, tá? Mas o grande ponto fica no 115,425, 115,450, pessoal, de resistência. Para baixo, tá? Ontem comentamos aqui do 113, também 113,225, 113,160, o ponto mais forte da semana. Acho difícil deslizar lá, mas caso deslize, porque hoje estamos com as commodities caindo, tá? Vamos para o 112,455, 111,960 e o máximo de queda que eu tenho aqui, 111,250.
Perfeito, Brunão. Muito obrigado e até a nossa cobertura do mercado à vista. Você vai trazer mais gráficos pra gente. Até logo menos, até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.